E aí, galera do Evoluindo, tudo certo? Aqui quem fala é o Rafael. E aproveitando que esse mês vai ter 5 sextas-feiras e a gente tem geralmente 4 vídeos de carteira por mês, das carteiras que a gente acompanha aqui no canal, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem montar uma planilha para que vocês façam esse acompanhamento das carteiras de vocês por conta própria, consigam rebalancear automaticamente os investimentos de vocês. Vamos começar então? Primeiro, eu gosto de deixar sempre nessa primeira coluna aqui o nome do ativo que a gente vai considerar. Para esse vídeo explicativo aqui, eu vou considerar então alguns ativos só para a gente ter apenas exemplificado aqui. Então, para ações eu vou considerar o Divo 11, eu vou considerar um V5P211 para renda fixa, vou considerar um LFTS11 para renda fixa também, para a gente ter mais de um ativo na mesma classe e mostrar como é que a gente faz o percentual da classe também. Para internacional, eu vou considerar o NASD 11 e para criptomoedas, eu considero aqui o Hash 11 e fixa aqui para fundos imobiliários. Então, beleza, primeira parte está feita. Primeiro vamos centralizar tudo aqui para ficar mais bonitinho e tudo centralizado na altura. Então, o ativo a gente já preencheu. Depois a gente vai para classe do ativo. Então, Divo 11, a classe dele são ações, B5P211 renda fixa, LFTS11 também, NASD internacional, o hash cripto. O nome aqui vocês podem definir na hora que vocês forem fazer, porque eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar com essas fórmulas aqui no Excel. E o IFIX para fundos imobiliários. Então, definimos os ativos, definimos as classes. Depois, eu gosto sempre de colocar do lado o quê? As cotações de cada ativo. Se você faz no Excel offline, você vai ter que ativar algumas opções ali, mas tem vídeo ensinando a usar a função Google Finance para o Excel. Como eu trabalho geralmente pelo Google Docs, aqui essa função já está automática. Então, o que eu faço? Coloco um Google Finance aqui, o código da ação que a gente quer é o da primeira coluna aí, o atributo que a gente quer que apareça aqui, o atributo de preço. Fazemos isso para o primeiro, atualizamos para todos e depois a gente só marca este cara aqui. Por algum motivo, esses dois ETFs aqui não tá puxando preço. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente procurar o preço deles aqui. Valor atual do LFTS11. De vez em quando acontece isso com alguns tickers aqui da Bolsa de Valores. E desse 5P211. 99,02. Feito isso, preenchemos as cotações. Agora vamos para as quantidades. Aqui, tanto a quantidade atual quanto a quantidade ideal. Nós estamos a largura. Por enquanto, a gente vai deixar esses caras aqui em branco. Só da máquina passada. Também vamos colocar aqui o valor atual, o valor, o percentual atual, o percentual ideal, o percentual da classe. Aqui até para a gente separar, vamos colocar aqui como percentual ideal da classe. Vou quebrar essa linha aqui para não ficar grande demais. E o valor ideal. Esses aqui vão ser basicamente todos os atributos que a gente vai ter que preencher. Aqui em cima, no canto, eu gosto de sempre colocar o valor total. E do ladinho aqui, o aporte. Vocês vão entender o porquê disso aqui em breve. Setamos essas duas células aqui como financeiro e vamos lá. Então vamos supor que eu coloque como quantidade atual de todos esses caras aqui apenas para começar. E aqui eu digitei o IFIX ao invés de XFIX, por isso que ele não está puxando preço. Agora sim. Então a quantidade ideal, aliás, vamos começar por aqui. O valor atual que eu vou ter vai ser sempre igual a cotação do ativo pela quantidade que eu tenho. Isso vai valer para todos eles. O total aqui
ele vai ser também igual ao que? A soma de todos os valores atuais que eu tenho na minha carteira. Então, R$ 461. A quantidade ideal, ela vai precisar do quê? Do valor total que eu tenho, do percentual que eu quero e do percentual da classe. Vamos definir isso aqui agora, então. Digamos que essa carteira seja uma carteira, deixa eu só marcar aqui os percentuais como percentuais, né? Digamos que eu queira que a minha classe de ações represente 40%, com a minha classe de renda fixa 30%. E se eu quiser, eu posso simplesmente mesclar essas células para não me confundir. A minha classe internacional mais 10%, cash 10% e somamos tudo, deu 100%. Aqui é o percentual ideal de cada ativo. Então, como em ações eu só tenho de 11, o percentual dele vai ser 100%. Mas se tiverem mais ativos, a gente vai usar aqui o caso da renda fixa. Digamos que aqui em renda fixa eu queira 50% em cada um, e o restante, como só tem um ativo por classe, é 100% em cada um. Então, o meu valor ideal para todos esses caras aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor total da carteira, e esse valor não mexe, então a gente deixa ele fixado aqui na fórmula, vezes o percentual dele na classe, vezes o percentual ideal da classe na minha carteira. E a gente faz isso para todos eles. Aqui ele deu um errinho, por quê? Porque essa fórmula aqui está multiplicando um I6 que não existe, então a gente volta aí com o I5 para pegar esse valor de 30%. Quando a gente mescla as células, ele faz isso. Ele deixa o valor da primeira e zera a segunda. Tudo certinho, se eu somar, os valores ideais tem que dar igual ao valor da carteira. A quantidade ideal vai ser exatamente o meu valor ideal, só que dividido pela cotação do ativo. Por exemplo, eu sei que tem que ter 184,61 e digo, eu sei que ele custa 105, então quantos eu teria que ter? E aí, aqui está calculado também. Geralmente eu faço o quê? Como a gente não consegue comprar essas frações aqui de quase nada, né? Pelo menos na Bolsa Brasileira não, se você negocia no mercado de cripto, você consegue comprar fracionado, colocar o preço, a quantidade de reais que você quer comprar de determinado ativo, né? Mas na Bolsa Brasileira não, então eu sempre arredondo esse cara para cima. Tá? Então eu sei que eu deveria ter mais perto de 2 do que de 1 aqui de DIRO. B52 está certinho, LFTS tudo certinho. E aqui o percentual atual, nesse caso aqui, eu dividiria o valor atual que eu tenho pelo total da carteira. Fixamos o total da carteira para ele se manter o mesmo em todas as fórmulas. Aqui dando um F4. E tudo isso aqui é percentual. Se eu somar tudo, deu 100%. E o percentual atual, o que eu vou fazer? Vou pegar o quanto que eu tenho desse ativo aqui, dividido pela soma C, que eu quero saber. Aqui a gente está trabalhando com um cenário bem simplificado, mas eu quero saber quanto que ele representa dentro da classe que ele está inserido. Então, vamos somar, levando em consideração esse intervalo aqui para fazer o filtro. O critério é que ele seja igual a ações e o intervalo de soma é este intervalo aqui. Aqui, o que a gente tem que fixar? Os intervalos são os mesmos. E aí, se eu atualizar aqui, vamos ver. Renda fixa
Tá dando 58 a 41, somando aqui deu 100%. E o restante também 100%. Se eu mudar isso aqui para 3, ó, já mudou os percentuais. Então, no princípio, tá tudo funcionando. E por fim, onde é que entra o nosso aporte? Nosso aporte entra tanto na quantidade ideal quanto no valor ideal. Um valor ideal, ele passa a ser, eu fiz ela passo a passo de propósito, né? Então, no valor ideal, essa fórmula aqui, que a gente multiplicava o total vezes o percentual ideal daquele artigo, vezes o percentual da classe, a gente tem que, além de levar em consideração o total, não tem que levar em consideração o meu aporte, que vai estar nessa célula aqui, hein? Vamos fixar ele porque ele vai ser igual a todas. E na minha quantidade ideal, eu já estou levando em consideração tudo isso aqui, mas eu posso melhorar essa fórmula aqui, fazendo referência dela direta com essa fórmula aqui, então, do valor ideal. Eu só pego o meu valor ideal e divido pela cotação. Passo isso aqui para todas e agora, se eu disser que eu vou aportar R$1.000 aqui, podem ver que ele atualizou de todos aqui. Aquele errinho de antes, que ele está multiplicando pelo I6 que não existe. E se eu somar tudo aqui, 1.461,52. Aqui, tudo que eu colocar, que eu comprei, ele já vai alterar tanto no valor total aqui, como nos percentuais. E o que eu gosto de fazer também, para ter uma ideia se eu preciso colocar dinheiro em determinado ativo ou não, é criar uma coluna aqui chamada aportar. Nessa coluna, eu coloco um C, né? A expressão lógica é, se o meu valor atual for maior do que ideal, ou seja, atual maior que ideal, eu vou responder não, não aporta. E se ele não for, eu tenho que responder o ideal menos o atual, que é o quanto de dinheiro que eu tenho que colocar ali. Vamos ver se funcionou? Aparentemente funcionou. E aqui, se eu comprasse, por exemplo, né, 15 de 11, eu ficaria totalmente desbalanceado. Ó. Pediria para aportar isso aqui nas outras e ele apareceria como não. Voltamos aqui para 1, montamos nosso aporte para 0 e aqui a gente vê o quanto cada um está fora da alocação. Teria que colocar R$79 em Divo, 27 em Nasdaq e 33,48 em XFIX. Aqui, a partir disso aqui que eu fiz, vocês podem ir incrementando ela. Podem adicionando novos ativos, novas classes e tudo segue exatamente esse padrão aqui. Que o percentualzinho das classes, o percentual dele dentro da classe, os ativos, o quanto você deveria aportar e sempre levando em consideração os aportes futuros, né? É geralmente isso que eu faço nos vídeos. Nos vídeos eu sempre coloco um aporte de 2.000 aqui, vejo quanto é essa diferença entre o ideal e o atual, e aí eu sei que é o valor que eu tenho que comprar. Parece simples e é muito simples, parece bobo, mas esse método aí vai te ajudar a sempre comprar o que está mais descontado e manter a disciplina em momentos de queda e momentos de subidas agressivas do mercado. Aí você não vai nem sofrer de pânico e nem de euforia, que são os dois piores sentimentos para quem está investindo dinheiro. Se você gostou desse vídeo, achou ele útil, compartilha aí com seus amigos, compartilha com quem você sabe que gosta de investimentos e procura conteúdos assim mais informativos. Não deixe de se inscrever no canal, curtir os vídeos e de acompanhar nossa série Dinheiro na Prática, que é onde eu faço isso na prática mesmo, com algumas carteiras aqui, como vocês estão vendo aqui embaixo. A carteira de ETF de cripto, de ETFs gerais, de renda fixa, fundos imobiliários, commodities, BARS, enfim. Valeu, espero que tenham gostado e até a próxima.